Vamos seguir com os nossos assuntos aqui no Mundo em Sua Casa. O governador Ronaldo Caiado voltou a criticar o Partido dos Trabalhadores e alegando que o Partido dos Trabalhadores é um partido corrupto. Nossa equipe de reportagem também foi às ruas para saber o que as pessoas acham sobre o assunto. A reportagem é do Jean Diego Luiz. Vamos conferir. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi direto e declarou que o Partido dos Trabalhadores, o PT, é maculado no máximo da corrupção. Eles sabem usar a máquina de forma não republicana para realmente interferir na vida da pessoa, desqualificar a pessoa e, como eles não têm limite, porque já são maculados no máximo da corrupção, da propina, da bandalheira, da criminalidade, da conivência com o narcotráfico, de tudo isso, para eles não importam mais. Aquilo para eles já não é limite mais. Não tem um limite moral mais. A disputa com o PT é a disputa no campo moral, porque no populismo nós temos responsabilidade, nós não vamos fazê-lo. Ele faz um populismo repassando aos municípios e aos estados. A perda de arrecadação, ele não propõe para nós como é que ela vai ser ressarcida. Recentemente, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, admitiu em entrevista a corrupção na Petrobras, erros do governo Dilma Rousseff e afirmou que delatores da Lava Jato ficaram ricos por causa das confissões. Um cenário típico de um país acostumado com episódios de corrupção. E afinal, o que o povo tem a falar sobre a corrupção? Ela acontece mais na ideologia política de direita ou de esquerda? E para termos a resposta desta pergunta, fomos às ruas saber da população o que elas acham sobre a corrupção no Brasil. Eu acho os dois. Sempre teve, né, corrupção, né? Seja de direita ou de esquerda, né? Então não é algo exclusivo só de um lado? Não, nunca foi, né? A história aí comprova tudo, né? Acho que sim, pode acontecer nos dois, sim. Pela história, né? Geralmente a esquerda é mais. Nossa, eu acho que é de esquerda, querendo ou não, tem uma tendência maior para esse lado que eu acredito. Independente de direita ou esquerda, todo mundo rouba. É isso, Josiel? Independente de direita e esquerda, todo mundo rouba? O problema da questão do roubo, da questão das malandragens, né, em gestões, é a questão das pessoas. Então, eu creio que um líder, por exemplo, quando há algum erro no seu governo ou de algum comandado seu, é preciso que ele tome alguma providência. E é sobre isso que o governador Ronaldo Caiado estava falando, ou seja, o Lula não toma qualquer providência quando acontece desvios de finalidade e tudo mais do PT. Mas a investigação do INSS não aconteceu no governo Lula, não, José? A investigação do INSS, na verdade, ela começou em 2019, quando o então presidente Jair Bolsonaro implantou uma medida provisória que determinava essa questão de dificultar as autorizações para o desconto, que o próprio PT pegou e derrubou essa medida provisória naquela época lá. E aí ficou, a partir de 2023, o começo aí do enxame de descontos indevidos. Eu falo para você porque aconteceu comigo. Vou citar o meu exemplo bem rapidinho aqui. Olha só, eu em 2024, em janeiro, eu terminava o empréstimo consignado que eu tinha na minha aposentadoria. Em fevereiro de 2024, começaram a descontar R$70 da minha aposentadoria. Ou seja, esperou sair, entrar um dinheiro a mais e eu não percebi realmente que estava havendo esse desconto. Essa foi o meu erro de não estar olhando diretamente aí. E descontou até quando começou as investigações, começaram então as denúncias de pessoas lá em São Paulo, né? E acabou dando no que dá. Agora, veja bem, o governo está fazendo toda a dificuldade para que os líderes das associações sejam ouvidos e está pedindo insistentemente ao STF que as pessoas possam ficar caladas lá durante os depoimentos. A CPI do INSS está sendo aí tolhida por parte dos representantes do governo.
porque eles estão sempre entrando com liminares, ajudando os líderes associativos. A prova disso é o Frei Chico, aí, irmão do Lula, que estaria para ser ouvido e agora a gente não sabe se vai ser ouvido. E olha que nessa semana, não sei quantos milhões foram encontrados lá na associação e ele estava lá e nem sequer foi detido, além de veículos que também estavam nessa associação. No meu caso em tela aqui, veja bem, a Associação de São Paulo, uma tal de Unsbras, que eu nunca nem ouvi falar, dizendo que eu tinha autorizado desconto associativo. Isso é brincadeira o que aconteceu com o aposentado. Agora, tem aposentado, Rafael, principalmente no Norte e Nordeste, o indígena, que tem algum benefício, esses são os mais prejudicados, que eles sequer têm acesso à internet. Ana Flávia Rezende, podemos colocar a corrupção da política brasileira na conta apenas do PT? Não. É importante a gente entender que aonde tem interesses pessoais e que se sobrepõem ao interesse coletivo, isso pode acontecer. E é o que acontece. É uma grandíssima ilusão de qualquer grupo político que venha pregar a você, que está nos assistindo, a você, eleitor, que os interesses coletivos sobrepõem os interesses pessoais. Não sobrepõem. Isso é uma grande mentira, Rafael. Seja qual partido que estiver propondo isso, dizendo que o interesse do cidadão vai estar na frente. Não, as pessoas são pessoas. E, em algum momento, os interesses pessoais, eles vão aparecer na liderança, na gestão. Ana, e qual é a solução ainda? Analisar a pessoa, claro. O Josiel mencionou muito bem a questão do líder. O líder, ele é o reflexo da equipe, aliás, a equipe é o reflexo do líder. Então, quando o governador fala de discussão moral, é nesse sentido. Quando o líder tem um padrão moral elevado, naturalmente, toda a sua gestão vai se refletir esse padrão moral. E é isso que nós buscamos, é isso que a gente tenta fazer para que o Brasil avance e amadureça institucionalmente. E aí eu ressalto a importância dos órgãos de controle, do judiciário e de toda a estrutura montada para que isso seja fiscalizado, as investigações sejam feitas, como no caso do INSS. De fato, houve em 2019 uma ação da presidência exigindo que se revalidasse a autorização para esses descontos anualmente. Isso foi derrubado pelo Congresso. No entanto, também houveram várias denúncias durante esse período dos descontos indevidos, várias denúncias à CGU, e isso tem sido feito agora. Então, você vê a importância desses órgãos de controle, né, da CGU, do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal, do Judiciário como um todo, para amadurecer as nossas instituições, para fiscalizar essas pessoas, porque a política, Rafael, em nada ela difere da sociedade como um todo. Os políticos são a amostra da sociedade. Se você tem brasileiro furando fila e deixando idoso para trás, você tem político que vai fazer coisa errada. Rafael, eu concordo com a Ana Flávia. Veja bem, o que se sempre defende é a questão das escolhas, inclusive do próprio judiciário, da questão do STF e tudo mais. Veja bem, virou muito política. Eu acho que era preciso ter uma reforma em cima disso, para que os ministros, por exemplo, do STF, pudessem, de fato, ali, ser escolhido entre juízes de carreira. Facilitaria tudo, até a questão de desconfianças e tudo mais. A gente sabe que não adianta. Se há a indicação de um ministro para o STF, não é que ele vai fazer só aquela vontade de quem o indicou, mas ele vai colocar um pé atrás quando a coisa estiver em dúvida, viu, Rafael? Destacar aqui algumas participações, Josiel e Ana Flávia, através do nosso WhatsApp e também pelo canal da TV Brasil Central no YouTube. Temos participação do Paulo Sérgio Elias. Ele está falando que o PT é sinônimo de corrupção. A Lucimar Souza disse que ela questiona que se todo mundo rouba, está na hora de mudar esse discurso. E também destacar a participação do Marcelo Campos Pereira, sempre ligado conosco, está direto do Jardim Primavera, aqui em Goiânia, ligado na TV Brasil Central.